Quero convidar vocês a abrir comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. E vamos ler a partir do verso 9. Apocalipse 14, 9 em diante. Que é o que nós conhecemos como a terceira mensagem angélica, ou a mensagem do terceiro anjo, né? Que diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte ou em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu pergunto a vocês, quando vocês leem essa mensagem que acabamos de ler aqui, você pensa mais em graça ou em juízo? Sejam honestos. Graça ou juízo? Juízo. Tem mais alegria ou medo? Pode falar. Medo, não é? O tom dessa mensagem parece contundente, forte, exortativo. Uma mensagem que parece afastar as pessoas. Tem gente que até quer pular essa mensagem na Bíblia, que acha que não é tão necessário para esse tempo, né? Porque as pessoas precisam de amor, precisam de graça. E parece que o tom aqui, João exagerou na tinta, né? As palavras escolhidas foram muito fortes. Mas vejam o que Ellen G. White diz sobre esta mensagem. A justificação pela fé é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Quando você pensa em justificação pela fé, você pensa em quê? Graça ou juízo? Graça. Evangelho ou lei, se é que nós podemos fazer essa separação. Mas você pensa em quê? Evangelho ou lei? Evangelho, né? Pois bem, na mentalidade inspirada de Ellen White, a terceira mensagem angélica, ou a mensagem do terceiro anjo, é a mensagem da justificação pela fé. Isso gera na nossa mente um paradoxo inicialmente. Como entender isso? Como uma mensagem tão dura, tão contundente, como uma exortação tão clara, tão evidente, com palavras tão fortes, pode ser sinônimo do evangelho da salvação, da justificação pela fé. E o meu objetivo nos minutos que nós temos aqui pela frente, eu não quero me delongar, é mostrar para vocês como a mensagem do terceiro anjo é de fato a mensagem da justificação pela fé. E eu diria mais a vocês, como essa mensagem é uma mensagem de amor, ao contrário do que as pessoas pensam quando leem esse texto inicialmente. Como essa mensagem pode ser uma mensagem de amor? O primeiro ponto que eu quero que você perceba comigo é logo aí no verso 9, quando inicia a mensagem com esta expressão: se alguém adora a besta e a sua imagem. Qual é a primeira palavrinha que aparece aí? Se. Você sabe classificar essa palavra? O que significa esse se aí? É uma palavra usada para apresentar o quê? Condição. É uma palavra utilizada em nossa língua e em qualquer outra língua para introduzir orações ou ideias condicionais. E a ideia da condição está relacionada, está associada à capacidade que as pessoas têm de escolher. Portanto, a terceira mensagem angélica, ou a mensagem do terceiro anjo, evidencia algo importantíssimo sobre Deus. Primeiro, Deus é amor.
Segundo, Deus confere livre arbítrio ou liberdade para suas criaturas. E as criaturas de Deus, os filhos de Deus, podem escolher aquilo que vai ser o seu destino a partir das informações claras, contundentes e relevantes que Deus oferece para seus filhos. Então, este conectivo C, conectivo condicional, revela de forma clara que nós somos seres livres e ninguém pode amar sem liberdade. Deus é amor porque Ele conferiu a cada um de nós o direito de escolher. E ninguém será destruído, ninguém será condenado no juízo de Deus, ninguém receberá a ira divina, ninguém receberá fogo e enxofre, sem antes ter a oportunidade de ter uma decisão, sem antes ter a oportunidade de escolher, sem antes de perceber com clareza os dois caminhos e o destino dos dois caminhos. Então, o Deus do amor, o Deus do Evangelho eterno, o Deus da graça, está se revelando aqui na mensagem do terceiro anjo, quando ele apresenta a oportunidade de escolher aos seus filhos. Nós não cremos num Deus que vai destruir sumariamente as pessoas, que predestinou pessoas para a perdição eterna e que escolheu outros para a salvação eterna. Nós cremos num Deus de amor, que cria seus filhos em iguais condições e dá condições equitativas, equivalentes a todos em suas diferentes formas, para que as pessoas possam escolher ser salvas. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de amor revelado na terceira mensagem angélica. O que nós vemos também aqui na terceira mensagem angélica, que revela o Deus de amor e que é plenamente compatível com a doutrina da justificação pela fé. Eu diria que a clareza na advertência e na apresentação das consequências. Veja que Deus está falando em alta voz. Deus está mandando o terceiro anjo gritar, porque ele sabe da importância do conteúdo da mensagem. Isso é amor. É como um pai que sabe que um filhinho está engateando. Eu estou com um menininho que está quase querendo engateando e vai colocar o dedinho na tomada e vai tomar um choque. E o pai está à distância. O que o pai fala? Ei, menininho, papaizinho, assim. Como é que ele fala? Para evitar, já que ele não pode pegar com as mãos, o que ele faz? Ele grita. Alta voz significa urgência, emergência, significa contundência, porque é algo muito sério que está para acontecer. Então Deus está sendo claro, contundente, para evidenciar o perigo que a humanidade está exposta. Então Deus é muito claro e emergencial, vamos chamar assim, para apresentar essa mensagem. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e ele vai seguindo aí, descrevendo com clareza as características das pessoas que receberão fogo eterno. São muito claras as características. É gente que vai receber a marca da besta, porque adorou a besta e a sua imagem. Gente que bebeu do vinho do furor, ou gente que bebeu do vinho da prostituição de Babilônia. Esses vão beber do vinho do furor ou da ira de Deus preparado, sem mistura. E aqui Deus diz, olha, eu estou dizendo para vocês que este vinho que eu estou preparando é um vinho não misturado, não diluído em água. Nos tempos bíblicos era comum diluir o vinho com água para evitar, ou para evitar que ele ficasse tão embriagante, né? Então, jogava-se água nele para diluir ali. Deus está dizendo, olha, não vai acontecer isso. O meu vinho vai ser integral, vai ser completo. Portanto, não bebam desse vinho. Mas quem adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte e na mão, vai beber desse vinho. Mas você, Deus está dizendo, tem a oportunidade de não beber, se você fizer o contrário da descrição, se você não adorar a besta.
se você não receber a marca da besta. E nós sabemos muito bem o que significa isso. No contexto dos eventos finais, está muito claro que adorar a besta significará seguir as ordenanças que a besta e a Babilônia mística vão estabelecer contrariamente àquilo que Deus prescreveu. E tudo isso sintetizado, materializado no quarto mandamento, que será mudado, que já foi ao longo da história cristã, mas que será determinado para que todos guardem o dia espúrio no lugar do dia que é apresentado no quarto mandamento. Isso significará adorar a besta e receber a sua imagem. Essa pessoa, e aí é clareza na advertência da consequência, essa pessoa será atormentada com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Deus está deixando muito claro aqui que esta consequência, fogo e enxofre, que lembra os juízos de Deus em Sodoma e Gomorra, por exemplo, vai ser diante dele e dos seus anjos. Isso significa o quê? Que vai ser algo que ele vai enviar e que ele vai aprovar. Não vai ser uma consequência do problema do pecado no mundo, porque as pessoas sofrem, do grande conflito. Não, este vai ser um sofrimento ocasionado por Deus, preparado por Deus para punir o pecado, mas que nós não precisamos participar dele. Então, eu vejo o amor aqui, quando Deus é claro em advertir e em apresentar as consequências de não obedecer aos seus mandamentos. Onde vejo mais amor aqui, na terceira mensagem angélica, e onde eu vejo coerência com a mensagem da justificação pela fé. Aparece aqui no verso 10, o conceito de ira de Deus. Veja que as pessoas que adorarem a besta e a sua imagem vão beber de um vinho sem mistura, do cálice da ira de Deus. Veja que a ideia aqui é que Deus se ira. E alguém pode achar isso incompatível com o amor, incompatível com o evangelho e incompatível com a doutrina da justificação pela fé. No entanto, a ira de Deus é um aspecto do seu amor, porque Deus não faz nada sem amar, inclusive se irar. Nós não devemos confundir a ira divina com as nossas iras pecaminosas, emocionadas, muitas vezes irrazoáveis, injustificáveis. Quando a Bíblia apresenta a ira de Deus, apresenta como um aspecto do seu caráter e do seu amor, porque Deus se ira em primeiro lugar para defender os seus filhos. Deus se ira para proteger seus filhos. Então Deus está enchendo o cálice da sua ira ao longo dos milênios, não porque Ele é sádico e quer ver as pessoas sofrerem, quer maltratar as pessoas. A ira de Deus vai se revelar no contexto do fim como medida protetiva de Deus para o seu povo, porque se Ele não se irar, as bestas e o dragão destruirão a menina dos seus olhos. Então o que é a ira de Deus? É um pai amoroso que vê seu filho ou sua filha sendo violentados brutalmente, ou em risco de serem violentados brutalmente, e ele se manifesta com violência, com agressividade, para proteger os seus filhos. E é isso que significa a ira, ou a manifestação da ira de Deus, porque senão, como eu disse, Satanás destruirá o povo de Deus. Portanto, Deus se levantará com ira para defender o seu povo. Então, quando eu olho ira aqui na terceira mensagem angélica, eu tenho que pensar no amor de Deus em defesa do seu povo escolhido. Quando eu olho ira aqui também, eu vejo outras coisas importantes. A ira de Deus, ela está associada com as escolhas que as pessoas fazem. Há um texto muito interessante, por exemplo, lá em Gênesis 19, ao se referir à destruição de Sodoma e Gomorra, em que os anjos estão apressando Ló para sair da cidade, e o anjo diz a Ló: saia da cidade, para que você não pereça na destruição dela. É muito interessante perceber que a palavra que traduzida como destruição, na maior parte das Bíblias em língua portuguesa, é a palavra hebraica avon, que significa iniquidade.
Então, o que a gente depreende disso? Que no pensamento bíblico, pecado e destruição são coisas que andam juntas. Quando a pessoa está na prática do pecado, achando que está sentindo prazer, achando que está alegre praticando um pecado, em realidade ela está se autodestruindo. Ela já está encaminhando a destruição final que virá sobre ela. E este pecado já está corrompendo essa pessoa e preparando-a para a destruição definitiva. Então veja, Deus destruirá os ímpios porque eles escolheram essa destruição. E Deus, respeitando o livre-arbítrio deles, vai permitir que eles sejam destruídos. Eu também fico pensando numa coisa, que a ira de Deus apresentada na Bíblia, ela é, na verdade, uma demonstração do amor de Deus. Quando você pensa na cruz do Calvário, olha aqui para mim. Quando você pensa na cruz do Calvário, na cena de Cristo pregado na cruz, que conceito vem em sua mente? Pastor, vem na minha mente o conceito do Evangelho, vem à minha mente o conceito da graça, e você está correto. Mas sabe o que vem à minha mente, além de tudo isso que você está falando? O conceito da ira de Deus. Mas por que, pastor, o conceito da ira de Deus? Porque na cruz do Calvário, Jesus bebeu do cálice da ira de Deus sem mistura, para que eu e você não precisássemos mais beber. Então, quando aparece o conceito de ira divina na Bíblia, tem que vir em nossa mente a cruz do Calvário, na qual Deus desviou a ira que deveria cair sobre nós para o seu próprio Filho. E é por isso que nós temos a beleza de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra pereça aí é não receba a condenação definitiva. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho para que você não pereça. Ao contrário, para que você tenha vida eterna. Então, quando penso em ira divina, eu penso em amor de um pai que dá seu filho para morrer no lugar de gente condenada. Isso é graça, isso é evangelho, isso é justificação pela fé na veia. Terceira mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo. É interessante que o próprio Jesus Cristo, por causa do evangelho da ira divina, disse em Mateus 25:41, que ele dirá naquele dia final: apartai-vos de mim, malignos, falando para os ímpios que não aceitaram a graça. E vocês vão para o lago de enxofre. Mas olha o paradoxo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Você entendeu o que Jesus está dizendo? O lago de fogo e enxofre foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para ser humano. Por que haverá ser humano no lago de fogo e enxofre, colhendo ou bebendo do cálice da ira divina? Porque escolheu não receber a graça divina provida no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Em João 3,36, Jesus disse: aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, existe uma maneira da gente escapar da ira e do fogo eterno. É só a gente crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele nos protege como um guarda-chuva cósmico e espiritual que nos livra do furor de um Deus justamente irado. Mas aqueles que resolvem se apegar a Satanás e seus anjos vão amargar lago de fogo e enxofre, porque escolheram isso. Então, quando eu penso na ira divina, eu penso em evangelho, eu penso em graça, eu penso em justificação pela fé, porque Cristo substituiu a nossa morte eterna na cruz do Calvário. A ira de Deus também aqui é apresentada, e isso é relacionado com todas as Escrituras, como aniquilação eterna dos ímpios.
Veja que a linguagem apresentada aqui em Apocalipse, que pode causar alguma dúvida para alguns, é: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e a quem quer que receba a marca do seu ou do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Alguém pode pensar, mas pastor, o que ele está falando aqui é que os ímpios vão queimar para sempre. Veja bem, quando você liga um fogo na sua casa, tem alguma coisa que você quer descartar ou destruir, você vai lá e faz uma fogueira. Você faz para quê? Para que aquela coisa que você não quer mais fique viva ou exista para sempre? Qual é o objetivo do fogo? Destruir. A imagem bíblica é compatível com a realidade que ela representa. O fogo existe para destruir. Isso está associado com Malaquias, no capítulo 4, que diz que aquele fogo destruidor de Deus não deixará nem raiz, nem ramo. Isso está associado claramente com o fogo eterno, e Judas 7 nos revela essa ideia. O fogo eterno que caiu sobre Sodoma e Gomorra é um fogo eterno porque tem consequências eternas, até porque Sodoma e Gomorra não estão queimando eternamente lá na ou lá na região do Mar Morto. É interessante que a linguagem bíblica aqui, ela é extraída de Isaías capítulo 34, versos 8 e 10, em referência à condenação judicial de Deus sobre Edom. E se você for lá à Jordânia moderna, onde ficava Edom, você não vai encontrar uma fogueira permanente. O que você vai encontrar lá, ou não vai encontrar lá, é a cidade, ou o reino de Edom, que foi destruído para sempre. Então a linguagem bíblica do fogo eterno não fala de um Deus torturador que vai colocar as pessoas sobre um castigo indefinido e para sempre. Mas a ideia do fogo fala de um Deus que ama e que revela seu amor em destruir, retirar da vida aqueles que escolheram não mais segui-lo ou escolheram ficar do lado de Satanás e seus anjos. Então, quando eu vejo essa mensagem na Bíblia, a mensagem de que o fogo eterno de Deus aniquilará em definitivo os ímpios, eu penso, isso é amor, isso é graça. Mas quando eu penso, por exemplo, na deturpação doutrinária disso, de que o fogo é eterno, que o inferno é essa coisa eterna aí, que as pessoas vão ficar queimando, eu penso, esse Deus não é um Deus de amor. Mas essa não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é de um Deus que vai exterminar os ímpios. Por quê? Porque ama, porque é amor. Bom, finalmente, e eu vou concluir com isso aqui no verso 12, eu vejo o Evangelho muito claramente representado aqui nas palavras que compõem esta passagem tão cara para nós que somos adventistas do sétimo dia. Vamos ler juntos? Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gosto demais dessa passagem, não poderia ser diferente. Essa passagem tem palavras que nós precisamos olhar com muita atenção. E eu já preguei aqui, inclusive, sobre este verso, pensando a palavra aqui, no advérbio aqui, como advérbio de lugar. E disse que Deus está apontando para os seus filhos, é uma leitura possível. Aqui estão os meus filhos perseverantes. No entanto, existe uma outra possibilidade de interpretação dessa palavra que eu quero que você pense comigo. Especialmente se você relaciona essa expressão, da forma como está aqui em Apocalipse 14, 12, com outros versos em que eles aparecem aqui em Apocalipse. Por exemplo, veja Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Está falando do número da besta. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O contexto de Apocalipse 13, 18 requer que a expressão aqui está seja interpretado como isso requer. Por quê? Tem um enigma, 666, e as pessoas não sabem o significado. E para saber o significado precisam ter o quê?
sabedoria. Por isso, a expressão aqui é: aqui está a sabedoria. Se você vai comigo para Apocalipse 13:10, aparece de novo a expressão: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E essa expressão 13:10 é exatamente, muito semelhante à que aparece em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Nos três casos, a ideia é que a expressão aqui seria, o significado melhor dela, isso requer. Isso requer o quê em Apocalipse 12? Isso requer perseverança. Por que requer perseverança? Porque o quadro descrito acima do verso 12 é um quadro caótico, amedrontador. Fala de um tempo em que o povo de Deus será perseguido por rejeitar, adorar a besta e a sua imagem, receber a marca na testa e na mão. Isso significa que o povo de Deus, no tempo do fim, não aceitará se dobrar diante das bestas e da sua imagem. Isso significa que o povo de Deus não aceitará o decreto dominical, falando em termos claros. E isso vai levá-los a uma perseguição inigualável, um tempo de angústia, qual nunca houve na terra, usando a linguagem de Daniel 12. E o povo de Deus sofrerá uma perseguição terrível, será ameaçado de morte, terá seus direitos civis cassados e também religiosos. E as descrições do grande conflito, dos eventos finais, nos mostram com clareza o que vai acontecer. Então, diante de tudo isso, para passar incólume diante de toda essa perseguição, de toda essa coação, para se manter fiel a Deus, diante de tanta tentação e ameaça, o povo de Deus precisará de quê? Perseverança. Tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter o Espírito de Deus que nos ajuda com seu poder a resistir à prova e à tentação. Então, o que isso está associado com a justificação pela fé e o Evangelho? Porque aqui, no verso 12, com essa expressão, eu estou vendo um Deus estimulando seus filhos à perseverança. E de novo eu penso num pai que sabe que seus filhos vão passar por desafios severos na vida. E este pai antecipa esses desafios, ajuda os filhos a entender o que virá e diz: meus filhos, eu acredito que vocês têm potencial para vencer. E olha, quando essas coisas acontecerem, filhos, vocês precisarão ter perseverança, vocês precisarão ter paciência. E este pai que nos está falando isso aqui em Apocalipse, é o pai que se fez homem, que se fez carne, e que passou por situações maiores e piores do que as que estão descritas aqui, que nós seremos submetidos no tempo do fim. E este pai foi fiel e perseverante e venceu, e a vitória dele é exemplo para a nossa vitória. Ele pode dizer: vocês precisarão ter perseverança, mas será possível ter, porque eu tive, e o meu poder estará com vocês, para que vocês possam resistir. Sejam fiéis até a morte, porque eu vou dar a vocês a coroa da vida. Gente, não tenham medo desse quadro caótico, só sejam pacientes, só sejam perseverantes, só confiam em mim, creiam no meu poder, porque vocês vão vencer. Meus amigos, para mim isso é graça, para mim isso é evangelho, para mim isso é Deus, um Deus amoroso, estimulando seus filhos a vencer o pecado, a vencer a tentação, a vencer a perseguição, para herdar a vida eterna. O que mais tem de evangelho, de justificação pela fé e de amor aqui, no verso 12? Deus caracteriza seus filhos como santos. No tempo do fim, o povo de Deus é caracterizado como santos. Aqueles que perseveram são santos. E a palavra santo aqui significa diferente. Diferente do mundo, porque é igual a Jesus Cristo. Entenderam isso? Onde está o evangelho aqui? O evangelho significa que Deus veio a esse mundo, se tornou homem. Para quê? Para destruir as obras do diabo e para que a imagem de Cristo fosse transmitida para nós.
É por isso que nós seremos considerados como santos. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque a imagem de Cristo estará refletida plenamente em nossa vida. E é por isso que nós seremos diferentes do mundo. Isso é evangelho, isso é graça, isso é Deus transmutando o seu caráter para nós, transferindo a sua essência para a nossa vida. Isso é Deus nos fazendo pequenos cristos, por isso que somos chamados de cristãos. O que tem mais de graça aqui para concluirmos? Bom, aqui tem guarda dos mandamentos e fé em Jesus. Você quer graça maior do que essa? Quer justificação pela fé maior do que essa? Quer evangelho mais claro do que esse? Nos últimos dias, nós precisaremos ter perseverança. Para quê? Para sermos santos, semelhantes a Cristo. E não semelhantes ao mundo e à imagem da besta. Mas também para guardarmos os mandamentos de Deus. E termos a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, ou a fidelidade em Jesus. Esses 3 sentidos são possíveis aí. Guardar os mandamentos significa obedecer os mandamentos. Concordam comigo? Mas é mais do que isso. A palavra guardar tem sentido de preservar. Tem sentido de proteger. Nós estamos vivendo num tempo, como já foi falado aqui, em que os mandamentos de Deus estão sendo atacados violentamente, e o mundo está sendo preparado para aquele ataque definitivo que ocorrerá no tempo do fim, quando a lei de Deus será mudada e as pessoas serão obrigadas a seguir essa mudança. Mas hoje, progressivamente, o inimigo está mudando a lei de Deus na mente das pessoas, e o povo santo do tempo do fim, os perseverantes santos do tempo do fim, são descritos como aqueles que guardaram a lei de Deus, ou seja, impediram que ela fosse adulterada, impediram que ela fosse modificada, impediram que a palavra de Deus fosse atualizada, mas preservaram a mensagem, guardaram, entesouraram essa mensagem primeiro em sua vida, em seu coração. Escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Guardaram essa mensagem e proclamaram integralmente essa mensagem para o mundo, para que as pessoas soubessem o caminho certo e pudessem tomar uma decisão. Isso é evangelho. Preservação da mensagem universal e eterna de Deus. E a outra expressão, que é compatível, que é equivalente, que é quase que um sinônimo a guardar os mandamentos, é ter a fé em Jesus. Ter fé em Jesus não é diferente de guardar os mandamentos de Deus. Até porque Deus e Jesus são a mesma pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse: quem vê o Pai, vê a mim. Então os mandamentos de Deus não podem ser diferentes da fé de Jesus ou de ter fé em Jesus. Guardar os mandamentos, preservar esses mandamentos, obedecer esses mandamentos, é um sinônimo de crer em Jesus. Por quê? Porque na Bíblia a fé não é um pensamento, nem é um sentimento. A fé é uma escolha, a fé é uma decisão ao lado da verdade. Quando nós temos fé de verdade, quando nós temos a verdadeira fé, muito mais do que entendermos que uma coisa está certa, ou sentirmos alguma coisa especial em relação a Deus, nós praticamos aquilo que Deus disse que devemos fazer. É por isso que em Hebreus 11, a galeria da fé apresenta homens e mulheres fiéis a Deus, pela fé. Abraão se emocionou e sentiu que deveria sair da Mesopotâmia. Isso está escrito lá. É isso? O coração de Abraão ficou cheio de amor depois que ele foi num culto, levantou as mãos para o céu e ele sentiu que deveria sair de Sodoma. É isso da Mesopotâmia. É isso que está escrito? Então foi Abraão, fez os cálculos da teologia sistemática, fez um estudo bíblico de 26 lições e entendeu que tinha que sair de Mesopotâmia. É isso que está escrito? Não. Está escrito que pela fé Abraão saiu da Mesopotâmia.
Porque a fé não é um entendimento intelectual, nem é um sentimento emocional. A fé é uma escolha, é uma decisão ao lado da verdade. Pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. Veja, pela fé, Abel ofereceu. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Não é que ele entendeu apenas, não é que ele sentiu apenas, é que ele entendeu, sentiu e por isso fez. Nós não vamos entrar no céu só com a nossa cabeça ou só com o nosso coração, nós vamos entrar integralmente na eternidade. E é por isso que fé significa agir de acordo com a vontade de Deus. E o que a fé tem a ver com o Evangelho? O que a fé tem a ver com a justificação pela fé? A fé que está aqui na terceira mensagem angélica, o que ela tem a ver com o Evangelho? O que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, verso 8, no verso que sintetiza o Evangelho. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem como alguém se salvar sem exercer fé? De jeito nenhum. A fé é natural do ser humano? A fé vem de quem? De Deus. Por que vem de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus fala e a fé brota no nosso coração. E porque brota, nós podemos decidir ao lado da verdade. Só vai decidir ficar ao lado da verdade no tempo do fim aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não vai ser fácil, meus irmãos, como não tem sido fácil para muitos irmãos nossos hoje, que precisam às vezes abandonar seus empregos, enfrentar patrões que não compreendem, que passam por severas provações. Não é fácil para essas pessoas. Eu já experimentei isso na pele, eu sei o que significa. Mas lá no tempo do fim será terrivelmente difícil para todos. Por isso Deus espera que nós tenhamos perseverança para guardar seus mandamentos e crer. Como não foi fácil para Abraão sair de Sodoma, ou para Abraão sair da Babilônia, da Mesopotâmia. Como não foi fácil para ele oferecer seu filho no Monte Moriá. Ele precisou ter fé para guardar aquilo que Deus pediu. Nós também precisaremos ter no tempo do fim. Mas o Deus que esteve com ele, conosco também estará. E como ele venceu, simbolizando a vitória de Cristo, nós também venceremos pelo poder de Deus. 2 grupos no final. Os adoradores da besta e da sua imagem. Estes que acharão que estarão dominando a situação, não sabem que o final deles será o quê? Morte eterna, fogo e enxofre que foram preparados para o diabo e seus anjos. De um lado estarão esses, de outro estarão os santos perseverantes, guardadores dos mandamentos de Deus e cheios de fé em Jesus. Eu pergunto a você nesta noite, de que lado você estará quando essas coisas ficarem bem definidas e bem claras na história do mundo? Naquele dia, a sua escolha estará feita, mas ela é resultado das escolhas que você faz hoje. Por isso quero convidar você, e é um convite que faço a mim mesmo e a minha família, a estarmos entre os perseverantes, aqueles que enfrentarão os domínios deste mundo perverso, que imporão uma obrigação contrária à lei de Deus. Deus espera que nós nos coloquemos ao lado da verdade hoje e decisão após decisão, nos preparemos para a vida eterna que está preparada para todos nós. Para que nós não estejamos apegados ao diabo e seus anjos, para receber a condenação que foi preparada para eles e não para nós. O Evangelho da Graça nos diz, o Evangelho eterno da graça nos diz, que o lago de fogo e enxofre não é para mim e para você. Não é para ninguém que nós conhecemos e para ser humano nenhum. É para o diabo e seus anjos. Portanto, deixe para eles esse fogo, porque eles merecem. Nós também merecíamos, porque somos pecadores. Mas Cristo, pela sua graça, nos substituiu e nos deu o direito de viver eternamente. E é isso que eu quero decidir hoje. E convido você também a fazer essa escolha. Quantos aqui gostariam
Uma pergunta tão fácil, né, de responder agora, mas eu quero que você responda sabendo das implicações. Quantos desejam ser parte do grupo perseverante dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Louvado seja o nome de Deus.